Então imagina só, imagina como você tem tratado as Vênus dentro de você mesmo. Como você tem sido essa pessoa que se relaciona com o próprio corpo com respeito e com valor. Isso é Vênus. Assim ela agia. Assim a gente precisa compreender esse arquétipo como algo inerente ao ser humano. Cada pessoa tem um amor próprio que funciona de uma maneira diferente. Isso a gente pode denominar como um arquétipo. Então, assim, como funciona o seu amor próprio? Como funciona Vênus em você? Às vezes a gente precisa passar por umas situações de provação para poder a gente encontrar o nosso valor próprio. Porque a Terra nos foi dada. Gaia já faz parte da gente. A gente já é Gaia. Mas e Vênus, como que ela se manifesta? Como que ela se encontra? Como que ela tem sido valorizada? Então em Vênus a gente encontra o eu quero. Para poder a gente entender o eu quero, a gente vai olhar o signo onde Vênus se encontra. Por exemplo, uma Vênus num signo de fogo, o eu quero da pessoa está relacionado à ação. Tipo, eu quero adrenalina. Isso é o que Vênus quer. Então a pessoa vai atrás. E aí a gente mistura os princípios, né? Enquanto Vênus é passiva, um signo de fogo é ativo. Aí a gente começa a entrelaçar os signos dos planetas dentro do mapa. E vai fazendo toda a ilustração. Cada mapa é único. Por isso que uma leitura de um mapa na internet não funciona, não dá. A gente consegue ter uma base de estudos e tudo mais, mas somente com uma pessoa que consegue ler todos os símbolos que a gente realmente vai se conhecer melhor. Claro, com a ajuda mútua um do outro, porque ninguém se conhece melhor do que você mesmo. Mas o mapa é uma ferramenta incrível para isso. E aí, veja só. O que acontece também quando você não desenvolve Vênus? Um tema bem polêmico, bem polêmico. Quando você deixa essa deusa renegada em você. Quando você não dá a ela o que ela quer, vamos dizer assim. Quando você não se dá prazer, quando você não se dá o que você quer. A gente encontra uma face sombria de Vênus também, para vocês verem que ela não é só amor, chamado inveja. Pois é. Por que a gente encontra a inveja, né? Por que a inveja existe? E o que significa inveja? Primeiro de tudo, se você diz que não sente inveja, é um sinal de que ela está ainda mais profunda em você. Perigoso. Por que perigoso? Porque se está profundo, o que está profundo é inconsciente que manda. Então você não vai se perceber quando você tiver com essa emoção acontecendo em você. Mas vamos falar de inveja, né? Inveja é tema de Vênus, pois é. O que significa inveja? Quando você olha para algo de alguém e aquilo te agrada, aquilo te atrai e de alguma forma você quer aquilo também. Isso seria inveja. Geralmente é uma das emoções mais mal faladas e mais mal compreendidas de todas. Mas vamos entender o cerne da questão. Então vamos supor, Vênus, né? Ela tá lá. E aí ela quer comer morango. E aí passa alguém que tá comendo morango e ela não tem o morango. O que ela vai sentir? Inveja. Mais ou menos assim que funciona. Então, qual que é o significado da inveja quando ela se manifesta em alguém? Que uma parte sua também quer aquilo. Mas, e aí você precisa compreender isso de uma forma mais humana, porque se ficar desumanizado, a inveja se transforma num negócio muito pior, que é como se fosse assim. Eu quero aquele morango que aquela pessoa está comendo, mas eu gostaria que ela não estivesse comendo o morango também. Então assim, eu queria um carro que o fulano tem, mas eu gostaria que ele não tivesse. E uma pessoa não precisa não ter algo para você ter. Se você tiver um carro, o outro não precisa não ter. Então, observa isso. Por exemplo, o outro tem uma casa e você não. Para você ter uma casa, o outro não precisa deixar de ter. Esse é um exemplo bem básico. Você consegue ter a sua casa também. Mas para isso, você tem que pegar Marte, se desenvolver, se fortalecer e ir atrás do que você quer para poder você suprir as necessidades de Vênus. Pois é.
ela por si só ela magnetiza. Então ela pode atrair pessoas ou situações que supram a vontade dela. Mas quando essas situações forem frustradas, ela aparece no lado sombrio. Para isso, você precisa desenvolver o seu próprio Marte e ir atrás do que você quer. Porque senão você fica dependente do outro te agradar e te valorizar. Mas vamos continuar trazendo a inveja. Então, quando a inveja aparece, é porque você, essa face de Vênus em você, quer aquilo também. Se ela quer aquilo, é porque você tem a capacidade de ir atrás e conquistar e construir aquilo também. Se você ainda não tem essa capacidade, se fortaleça para isso. Então, a inveja ela tem o sentido de isso ali que eu estou vendo que eu não tenho, me daria prazer. Eu quero. Vou atrás, vou conquistar. O outro não precisa deixar de ter para que eu tenha. Dá para todo mundo ter. Gaia é infinita. O planeta Terra, a natureza é abundante. Entendam? Touro é abundância. Touro representa a natureza e a natureza ela é cíclica e ela é infinita. Então Vênus consegue conquistar aquilo que ela inveja, porque ela também tem a capacidade de nutrir aquilo. O corpo dela recebe aquilo e nutre aquilo. Então, observa bem, todo mundo tem inveja de algo. Ah, mas eu não. Perigoso, perigoso, perigoso. Mesma coisa de alguém falar. Todo mundo sente raiva de algo ou de alguma situação ou em algum momento na vida. Eu não. Perigoso, perigoso. A gente está indo rumo à humanização, lembra, né? E a humanização ela inclui todas as características humanas. Ninguém é mais especial que o outro para deixar de sentir algo inerente ao ser humano. Ninguém. Todo mundo sente tudo em algum nível ou outro. Isso é ser humano. Quer ver? Deixa eu dar um exemplo aqui sobre a manifestação de Vênus na face da inveja. Uma pessoa que tem um relacionamento. Geralmente Vênus se manifesta para os relacionamentos e para as posses, mas pode variar muito mais, né? Por exemplo, você tem inveja das roupas da pessoa, da casa da pessoa, do carro da pessoa e tudo mais. Um exemplo, as posses, né? Mas Vênus também se manifesta em relação aos relacionamentos. A gente vai precisar falar disso mais pra frente. Por enquanto a gente está no amor próprio, nas posses. E a gente precisa entender que Vênus é um princípio de autoestima. Então, quando você desenvolve Vênus no seu mapa, você desenvolve o seu alto valor. Você desenvolve o seu valor. Você se torna bem consigo mesmo. Você incorpora essa deusa na sua vida, aquela deusa que desfruta a vida porque, de alguma forma, ela manda no próprio corpo e na própria natureza. Essa é Vênus. E à medida que você desenvolve aquilo que Vênus quer em você, você se fortalece. Um exemplo, uma Vênus num signo de ar, que tem a ver com a mente, com esse tipo de coisa. Quanto mais a pessoa desenvolve o próprio intelecto e as relações humanas, mais ela vai estar nutrindo e cuidando dessa Vênus em si mesma. Lembra que eu falei? Vênus no signo de fogo. Quanto mais a pessoa se envolve com a vida, busca adrenalina, mais ela vai estar cuidando dessa deusa dentro dela. Então você precisa cuidar dessa deusa, porque senão ela se volta contra você. E aí a gente vê que Vênus não é simplesmente a deusa do amor e das borboletas e das flores. Não é por aí. Toda deusa, todo deus tem a face sombria também. Todo ser humano tem a face sombria também. Isso deve ser levado em conta. Então, por exemplo, voltando a Vênus no elemento ar. Aí você encontra uma pessoa que tem um desenvolvimento intelectual valioso. E você é Vênus do elemento ar e não desenvolveu esse intelecto em você mesmo. Você vai sentir inveja. Vênus em você vai sentir inveja. Mas, qual que é o sentido? É como se a deusa estivesse falando em você, ó. Tá vendo aquilo ali?
Tá vendo a inteligência daquela pessoa? Você também pode desenvolver. Eu também quero isso em mim. Mais ou menos assim que funciona. Tá vendo aquela família unida, feliz ali, com filhos? Você ainda não tem aquilo. Eu quero isso. Para mim isso é importante. Desenvolva, construa. Porque senão eu me rebelo contra você. E as coisas não vão ficar tão boas caso eu faça isso. Uma frase de Vênus. Pois bem, entendemos o que significa touro e o que significa Vênus. Vamos continuar explorando esses dois símbolos aqui. E aqui a gente já vê a grande diferença do deus da guerra, que vai desbravar o mundo, da deusa do amor próprio, que quer magnetizar as coisas para a vida dela. Tem muita diferença. E os dois habitam dentro de nós. O que acontece é que às vezes os dois estão em conflito dentro de nós. É como se fosse assim, ele vai lá, ele quer conquistar as coisas dele, mas o que ela queria não é bem aquilo. A gente consegue ver isso no mapa. Ou então os dois trabalham em harmonia. O que ele conquista é o que ela quer. Enfim, vamos dar sequência. Eu sou o filho selvagem da deusa. Enfrento o mar vestido de céu. Eu sou o filho selvagem da terra. Quando eu falar, ninguém vai calar minha voz.